Quando eu estava preparando a homilia de hoje, eu me recordei de uma história que se conta desde a igreja primitiva. Se fala, não está na Bíblia não, viu? É uma história que foi se passando através das gerações. Que quando Pedro chegou a Roma, ele ficou tão horrorizado, assustado, pelo tamanho da perseguição que estava tendo contra os cristãos. Isso é documentado, né? A gente sabe, tem dados históricos a respeito disso. Se fala de rios de sangue, que ele teme a sua própria vida. Ele começa a questionar se ele não deveria ir embora, se ele deveria permanecer de verdade ali. Ele sabia que o evangelho tinha que ser pregado até os rincões, né, até os confins, e o ponto de chegada dos discípulos era Roma, era o coração do paganismo. E eles queriam fazer com que Jesus fosse conhecido e amado naquele lugar onde o paganismo imperava. Só que ele se assustou ao ver os cristãos morrendo, ao ver a perseguição cruel, a barbárie que se cometia contra aqueles que professavam a fé no Cristo. E ele decidiu fugir, escondido, pela madrugada. Preparou tudo, a fuga, não contou à comunidade os seus planos e decidiu ir embora, porque estava com medo. Neste momento, ele teria tido um outro encontro com o Cristo ressuscitado, que aparece para ele e faz uma pergunta: mais uma vez, você vai me negar? Pedro, naquele momento, se lembrou de que alguns dias atrás, algum tempo atrás, ele havia negado Cristo. Jesus, nós escutamos isso no evangelho de domingo passado, o mesmo evangelho, inclusive, coincidiu os 2 domingos. Jesus anuncia que Pedro iria negá-lo por 3 vezes. Então Pedro se lembra deste momento, aonde ele negou o Cristo por 3 vezes, e ele entende qual seria o seu destino. Da mesma forma que ele tentou ir, naquele momento ele retornou. Ele soube ali que ele deveria ficar, permanecer. Ele guiava aquela comunidade, as pessoas o viam como líder, e ele teria que dar a vida ali também por conta de Jesus e do Evangelho. Se a gente pega para pensar na vida de Pedro, vamos falar dele em primeiro lugar, nós podemos nos identificar, seria bom se a gente se identificasse. Pedro não foi um homem pronto. Quando Jesus o encontra à beira do mar da Galileia, pelo contrário, era um homem simples. A palavra de Deus fala até de um homem iletrado, sem estudo. Não era alguém dotado de muita inteligência, pelo contrário, a gente sabe até pelos textos bíblicos que era alguém repleto de defeitos, para frente demais, atrevido, sempre disposto a falar, sabe, aquela atitude de quem está ali em primeiro sempre. Mas é admirável como a graça de Deus vai agindo no coração deste homem, até o ponto de configurá-lo a Jesus. Pedro, ele vai amadurecendo na fé de tal maneira, até chegar àquela maturidade de dar a vida, de entregar a vida. O livro dos Atos dos Apóstolos nos dá este cenário. Começa a acontecer a ele as mesmas coisas que acontecia com Cristo. Se a gente tira o nome dele por um instante, como a primeira leitura de hoje, é como se fosse o próprio Jesus que estivesse ali. As coisas que Jesus viveu, Pedro e os outros discípulos começam a viver. O Senhor chama um homem simples, um pescador, não o chama devido à sua inteligência extraordinária, à sua santidade, não. Chama alguém que sabia que o amava profundamente. E este homem passa, aos poucos, se apaixonar pelo Mestre de tal maneira que a sua vida de antes não tem mais sentido. Até o seu nome, que antes era Simão, é trocado
passa a ser Pedro, a pedra, porque, como escutamos no Evangelho, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Esse homem vai negar o mestre, vai fingir que não o conhece, eu nunca vi, não sei do que se fala. Este homem vai reafirmar o seu amor diante do Cristo ressuscitado. Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo, e ali ele recebe o ofício de apacentar as ovelhas pelo próprio Cristo. Esse homem será revestido pelo poder do alto no dia de Pentecostes, sairá daquele cenáculo com um ardor missionário, com uma coragem de propagar o Evangelho e de fazer com que o Senhor seja amado. E este homem também será capaz de dar a vida. É admirável como Pedro morre, né? De cabeça para baixo, crucificado. Pediu, como último pedido, que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno, ele não queria morrer da mesma forma de como havia morrido Jesus. Ele se achava tão indigno de morrer desta forma, que ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. A gente vai percebendo até então esse amadurecimento, alguém convertido, que vai passando pelo processo de conversão, do se apaixonar por Jesus, do encantamento que vai transbordando o seu coração, a ponto de ele dar a vida, de ele entender o chamado, de ele entender que ele foi chamado à beira do mar da Galileia, exatamente para isso. E é impressionante, a gente sabe isso pela leitura, como este homem agora é amado. Pedro está ali, no cárcere, Pedro está na cadeia, e enquanto isso, a igreja que está em Roma, reza por ele, intercede por ele. Estão sentindo falta daquele que é o pastor, daquele que deve conduzir o rebanho, e esta igreja começa a um fervor, a uma súplica de oração pela libertação deste homem. Acontece esse milagre que nós escutamos, do anjo que quebra as correntes, que liberta Pedro. Ele entende naquele momento, como o texto diz também, que o Senhor libertou um povo, libertou ele, mas o liberta mais uma vez para um intuito. Depois Paulo, os dois vão ter o mesmo fim, os dois são apaixonados por Jesus. Hoje tem uma diferença, Pedro foi testemunha ocular, ele viu tudo, esteve presente desde o batismo até a ascensão de Jesus aos céus. Paulo não, ele não conheceu Jesus, e aliás é um parênteses, serve até para uma catequese. A gente vê muitos pastores aí se intitulando apóstolos. O critério para alguém ser chamado de apóstolo está muito explícito na própria Sagrada Escritura. Quando Judas traz Jesus, está escrito nos Atos dos Apóstolos, após a ascensão, os discípulos se reúnem para escolher aquele que deveria ocupar o lugar de Judas. Mas tinha uma condição, este homem deveria ser testemunha ocular de tudo aquilo que Jesus fez, desde o batismo até a ascensão. Não poderia ser qualquer um, devia ser alguém que tivesse visto tudo. Por isso que a igreja, na sua catequese, afirma que a revelação que Jesus nos traz, ela se encerra com a morte do último apóstolo, porque foi a última testemunha ocular, o último que viu tudo. Quando João, que segundo a tradição foi ele o último a morrer, falece, a revelação de Deus se esgota. Também o cânon bíblico se esgota com a morte do último apóstolo. Depois disso vem a tradição da igreja, aquilo que foi construído ao longo destes 2 milênios de história. E só aqueles que foram as testemunhas oculares são chamados de apóstolos. Paulo não conheceu Jesus, não esteve com ele como os outros estiveram. Era, ao contrário, alguém que odiava a igreja,
que perseguia os cristãos, que desejava o sangue daqueles que confessavam a fé no Cristo. Quando Paulo se encontra com Jesus a caminho de Damasco, ele vai com uma palavra cheio de ódio no coração. Vai com a intenção de trazer cativo mulheres e crianças, inclusive, que professavam a fé no Cristo. Mas no caminho para Damasco, ele tem o encontro com o Senhor. E a partir de então a sua vida muda. Paulo tem aquela experiência da queda, de ir ao chão. O que falta às vezes para tantos de nós também. Sair do pedestal que a gente se encontra e experimentar o chão. São desses momentos que o Senhor nos espera. E eu atrevo até a dizer que às vezes o próprio Deus nos derruba, assim como derrubou Paulo. Nos derruba para que a gente possa pensar na vida, refletir um pouco se estamos envaidecidos demais, se deixamos o orgulho tomar conta do nosso coração de tal maneira que nos esquecemos dele. Paulo, por que me persegues? Paulo pergunta, quem é? Eu sou Jesus, a quem você persegue? O Senhor se apresenta à nossa vida também. Quando Paulo tem aquele encontro com o Cristo, a sua vida é transformada, ele se apaixona pelo Senhor, e se transforma no maior de todos aqueles que evangelizaram. A leitura de hoje é uma preciosidade, a segunda leitura é um testamento. Paulo, ele também escreve cartas a pessoas, não só a comunidades, né? Tem duas a Timóteo, tem uma carta a Tito e tem uma carta a Filemon. Pessoas muito queridas e importantes no seu apostolado. E hoje, na leitura que nós escutamos nesse trecho, é como se fosse um testamento. É um testamento. Geralmente a gente pensa em testamento em bens materiais, mas São Paulo deixa um testamento espiritual ao amigo Timóteo. É alguém que tem uma clareza, uma lucidez daquilo que deve acontecer. E ele começa a dizer nesta carta, também num contexto de prisão, olha, se aproxima o dia de minha partida. Mas não é um motivo de desespero por parte dele. Ele não implora um resgate, que se faça alguma coisa. Pelo contrário, é alguém que tem a consciência de que chegou no final. Se aproxima o dia de minha partida, eu combati o bom combate, guardei a fé, mereço a coroa da justiça. Precisa de uma maturidade tão grande para chegar num nível desse. Eu jamais me atreveria a dizer, por exemplo, que eu tenho o céu garantido. E eu acho que você também não. A gente luta, né? É uma batalha, é um processo de conversão diário. Nós desejamos o céu, ao menos deveríamos desejar o paraíso. Nossa meta é essa. Nós não estamos aqui à toa por qualquer coisa. Nós precisamos desejar o céu, o paraíso, e precisamos lutar por ele, não nos acomodar. Talvez uma das maiores vitórias de Satanás é fazer a gente se esquecer disso. Primeiro, é colocar no nosso coração aquele, não tenho mais medo do inferno. O inferno não existe. Eu deixo de temer ir para o inferno. Ou também colocar no meu coração o esquecimento do céu. Eu deveria lutar para conquistar o paraíso. Até o meu último instante, até o meu último suspiro, eu vou lutando, eu vou me esforçando, na peleja da vida, nos fracassos, quando eu me levanto, quando eu me coloco diante de Jesus, quando eu recomeço. Mas é uma batalha que vai durar até o fim. Mas a esta altura, este homem, ele tem uma consciência muito clara daquilo que ele fez. E quando eu digo daquilo que ele fez, eu também estou falando daquilo que ele fez de ruim. Paulo, em uma de suas cartas, faz um desabafo. Eu carrego na minha carne
como um espinho de Satanás, a esbofetear a todo momento. Ele me dá tapas, é como se me desse tapas, para me lembrar quem eu sou, da minha condição. Paulo participou ali da morte do primeiro mártir da igreja, de Estevão. Ele viu Estevão sendo apedrejado. A gente pode imaginar tudo aquilo que passava no coração deste homem, as lembranças que ele trazia do homem velho, daquilo que ele tinha feito. Foi alguém que odiou Jesus, alguém que perseguiu a igreja. Então, a esta altura, quando ele escreve esse testamento a Timóteo, ele tem isso muito claro no coração. Ele sabe das coisas que ele fez, mas ele também sabe as coisas boas que ele fez. É alguém que tem uma lucidez a respeito de um processo de conversão, de mudança de vida. Aquele homem velho não era mais ele. E como é bom a gente ter essa compreensão também. Quando a gente se liberta do homem velho, todas as vezes que nosso Senhor se encontrava com os pecadores, não interessava o passado. Quando Jesus se encontra com Paulo ali em Damasco, não interessava mais o seu passado, as coisas que ele tinha feito, interessava daquele momento em diante, a vida nova. É por isso que o Senhor no Evangelho nos lembra que não se pode colocar vinho novo em odres velhos, porque se coloca o vinho novo no pote velho, ele arrebenta. O pote velho, o odre velho, é a imagem daquele antigo eu, do antigo homem, daquele que não conhecia Jesus, daquele que não o amava. O vinho novo é a imagem daquele que se encontrou com Cristo, e a partir deste momento é uma outra vida, a vida nova. E Paulo se apaixona por este Senhor que antes ele perseguia, e vai dar a vida por ele também. Por isso que ele tem a autoridade de dizer: eu mereço a coroa da justiça, porque por causa deste Jesus, do seu reino, por causa do povo dele, como ele mesmo nos lembra, eu fui humilhado, me espancaram, passei fome, nudez, frio, eu naufraguei tantas vezes, perigo de morte tantas vezes. Tudo aquilo seria recompensado. Paulo também em Roma vai dar a vida, será decapitado, um crucificado, o outro decapitado.